Quem é Jesus para você? Não o que os outros dizem, não o que você aprendeu na catequese, mas no fundo do seu coração. Quem ele é? Essa pergunta que Jesus faz no Evangelho de hoje muda tudo. E a resposta pode transformar sua vida. Proclamação do Evangelho, Mateus 16, 13 a 23. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros ainda Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus, então, ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. A partir daquele momento, Jesus começou a mostrar aos discípulos que deveria ir a Jerusalém, sofrer muito nas mãos dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, ser morto e no terceiro dia ressuscitar. Pedro, porém, o chamou à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus voltou-se para Pedro e disse: Afasta-te de mim, Satanás. Tu és uma pedra de tropeço para mim, porque não pensas como Deus, mas como os homens. Esse evangelho é um verdadeiro chamado à maturidade da fé. Primeiro Jesus pergunta: O que andam dizendo por aí sobre mim? Os discípulos respondem com várias opiniões. Mas então Jesus vai direto ao ponto. E vocês? Quem dizem que eu sou? Essa é a pergunta que divide a fé superficial da fé verdadeira. Pedro, inspirado pelo Pai, declara: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus reconhece a profundidade dessa resposta e faz de Pedro a pedra sobre a qual edifica a sua igreja. Mas veja que contraste. Logo depois, quando Jesus revela que vai sofrer, ser rejeitado e morto, o mesmo Pedro, que confessou com fé, tenta impedir a missão. Ele não aceita o caminho da cruz e Jesus o repreende: Afasta-te de mim, Satanás. Duro, mas necessário, porque Pedro pensava como os homens. Queria um Messias glorioso, triunfante, sem dor, mas Jesus veio ensinar o amor pela entrega, pela doação, pela cruz. Quantas vezes somos como Pedro? Num momento professamos nossa fé com convicção, mas no seguinte, queremos um caminho sem sacrifício, sem renúncia, sem cruz. Queremos milagres, bênçãos, respostas rápidas, mas evitamos o chamado à fidelidade, à obediência, à conversão. Jesus não quer só nossa admiração, Ele quer nosso coração. Ele quer que a gente confesse quem Ele é com a boca, mas acima de tudo, com a vida. Hoje, Ele pergunta-se a você também. E você, quem diz que eu sou? Não responda por impulso, responda com a alma, com sinceridade. Se necessário, peça: Senhor, mostra-me quem Tu és e transforma quem eu sou. Hoje, Jesus nos chamou a ir além das palavras, a não sermos apenas cristãos de aparência, mas discípulos de verdade. Ele nos pergunta, como perguntou a Pedro: Quem sou eu na sua vida? Que a sua resposta não esteja apenas nos lábios, mas nas escolhas, nos gestos, nas atitudes, e que mesmo nas quedas, você se levante como Pedro e continue sendo pedra viva na construção do reino. Se essa palavra falou ao seu coração, curta, compartilhe com alguém. E inscreva-se para continuar caminhando com a gente pela luz do Evangelho. Que Deus te abençoe e te fortaleça, e que você possa dizer todos os dias, com fé e verdade: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém.